Olá, queridos, vamos dar sequência ao nosso culto de adoração a Deus. Já tivemos aí algumas postagens de alguns irmãos, algumas celebrações. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a fazer a menção ao texto desta manhã, onde está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo de 1 ao versículo de número 8. Amém? Você já pegou a tua Bíblia? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, nós te adoramos, Senhor, e cremos plenamente na revelação da tua palavra pelo teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa revelar para nós sobre esse texto e que nós venhamos a aprender e ser cheios da tua presença. Nós já te clamamos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Que assim seja. Queridos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão complicado nesses últimos momentos, que nós nos perguntamos: aonde nós podemos ser úteis na obra do Senhor? O que é que eu tenho feito para que eu possa contribuir para que este reino, que é eterno, que é duradouro, que é para sempre, eu possa ser alguém que possa trazer uma contribuição para a edificação da Igreja de Cristo? Nesse texto nós vamos caminhar com ele e nós vamos aprender sobre a revelação divina de Deus, sobre o poder que está sobre a nossa vida. Nós fomos chamados por Deus, nós temos um destaque no reino espiritual, porque a palavra de Deus diz que foi Ele quem nos escolheu primeiro, antes da fundação do mundo. E se Deus nos escolheu, é porque Deus tem um propósito em nossa vida. Deus tem algo para que nós possamos fazer aqui na terra. E aí eu pergunto: nós estamos preparados para isso? Nós estamos já habilitados para esta boa obra? O profeta Isaías começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, o rei Uzias foi um homem, um rei, que começou uma obra perfeita diante de Deus, mas por ele queimar incenso, ele terminou perdendo a graça da parte de Deus. Mas ele era um homem amado pelas pessoas, ele era um homem respeitado, ele era um rei que cuidava das pessoas. E Isaías era muito próximo desse rei, e ele sentiu muito quando aqui a Bíblia diz que morreu o rei Uzias. E ali naquele momento, Isaías encontrava-se no templo. E naquele templo onde ele estava, foi onde ele teve a visão. E foi uma visão onde ele viu
o Deus Todo-Poderoso sentado no seu trono, e um trono sublime e alto. Imagine que visão extraordinária, que visão maravilhosa este homem teve. Mas eu pergunto, nesta visão que Isaías teve, ele teve ali dentro do templo, foi uma visão que ele, de uma certa forma, buscou, mas essa visão ela veio porque o próprio Deus se fez aparecer para ele. Nesta visão, onde o profeta Isaías vê o Deus Todo-Poderoso, ele só conseguiu ver porque ele foi em busca desse encontro. E a Bíblia diz que nós buscamos ao Senhor e nós o encontramos. Aqui esse tempo onde Isaías começou a encontrar com Deus, nesse texto que diz que ele ficou com um temor muito grande, porque ele via verdadeiramente a face, a glória de Deus. E ele viu naquele momento os serafins que estavam voando, e os serafins, eles voavam por cima da majestade de Deus, por cima do trono de Deus. E ele vai dizer que os serafins, eles tinham duas asas que encobriam o rosto, eles tinham duas asas que encobriam os pés ou o corpo, e duas asas eles voavam. E ali a gente pode contemplar o quanto Deus ele é glorioso. Os serafins, até mesmo aqueles serafins que eram feitos de fogo, de brasa, de fogo vivo, eles não tinham acesso à presença do Senhor. E olha só, eles não tinham pecado, os serafins não tinham nenhum tipo de situação que o comprometia a ter acesso a Deus, mas mesmo assim, a Bíblia diz que eles voavam, mas eles estavam com os seus rostos encobertos. E olha só, eles poderiam tocar com seus pés no trono, mas diz que eles voavam e os seus pés eram cobertos para eles não terem acesso, eles ficavam na proteção sobre o trono de Deus, e ali eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vejo essa imagem e essa declaração muito forte, porque Deus ele se aparece, ele se apresenta diante daquele que ele o escolheu, e ele faz a gente ter a visão real dele, porque esta é a mensagem que Deus quer que nós tenhamos, que nós nos aproximemos dele a cada dia, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente contempla a sua face, mais a gente contempla a sua real visão, e nós queremos e nós precisamos estar entronizados nesse projeto, porque nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus, nós fomos chamados para exaltar o nome de Deus. E aqui diz que nessa visão que o Isaías teve, ele viu que ele era tão frágil, ele era tão pecador, que ele reconhece que diante da glória de Deus, ele disse no versículo 5: ai de mim, que sou pecador, eu estou perecendo. Esse versículo também me chama a atenção, porque ele reconheceu a humildade, ainda que ele estivesse diante da presença de Deus, ele reconheceu que ele tinha lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, essa visão, ela também traz o exercício da humildade. Essa visão que Isaías trouxe aqui nesse versículo mostra que ele, ainda que tivesse sido elevado a ter a presença de Deus, ainda assim ele se achava impuro, pecador. Mas aí que está o detalhe: Deus se revela a quem o busca, Deus se revela a todo aquele que tem sede da sua presença. Veja que ele estava no templo, a Bíblia diz que ele estava ali naquele templo contemplando o Senhor, e no templo ele não tinha acesso ao local que era santo,
sagrado e o santo dos santos. Ele não conseguia ter acesso, porque só quem tinha acesso àquele local era o sacerdote que entrava no santo lugar e o sumo sacerdote que entrava nos santos dos santos. E aqueles homens, ainda que estivessem dentro daquele local, que era considerado santo e santo dos santos, ainda assim a visão que Isaías teve foi maior do que aqueles homens. Foi maior do que aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, porque ele, ainda que ele estivesse no pátio, no meio do povo, Deus se revelara para ele. O que é que eu quero dizer com isso? Queridos, Deus está disposto a se revelar para qualquer um de nós. Deus está disposto a mostrar a tua face a qualquer um de nós. O que nós precisamos, na verdade, é permitir a nossa intimidade com Deus. Isaías, ele permitiu, ele entrou, ele teve uma visão, ele viu a presença do Senhor no alto e sublime trono. E o que nós precisamos nos dias de hoje é buscar mais, é nos entronizar na presença do Senhor, para que ele possa se apresentar para nós através das nossas necessidades, através mesmo ainda nós sendo pecadores. Deus, ele não está olhando a posição sacerdotal, ele não está olhando quem é melhor ou quem é maior, ele está olhando para aquele que realmente entende a necessidade da busca constante de Cristo. E diz a Bíblia que ele comenta, ele diz para ele mesmo: ai de mim, que estou perdido, eu estou perecendo, estou morrendo. Olha só, quando ele encontrou aquela oportunidade de estar perante a face de Deus, ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu que ele era pecador, que ele era impuro. Mas aí entra o detalhe: Deus, ele não chamou ninguém sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de condenação. Por quê? Porque Deus, ele quer limpar, ele quer fazer algo sobre a nossa vida. Deus, ele chama o pecador. Deus não está à procura de pessoas santas, Deus está à procura de pessoas que têm pecado, que têm condição de estar se achando impuro, de pessoas que são limitadas. É isso que Deus quer, porque a salvação, ela vem para aqueles que precisam. E aqui Isaías reconhece a sua fragilidade e ele abre o coração. Ai, eu estou morto, eu estou perdido, porque os meus olhos viram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que um serafim voou para pegar uma brasa viva, e ali aquele serafim, ele faz uma menção a um ato de coisas que a gente precisa ver. A gente precisa da posição espiritual, nós precisamos estar presente no altar de Deus, para que Deus possa usar os seus anjos, usar os serafins, os querubins, Deus usar aqueles que são os elementos do seu reino para nos auxiliar. Quando Jesus disse que ele iria subir, ele subiu ao céu, ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo conosco, para que ele pudesse interceder por nós. Da mesma forma, Isaías vê isso aqui como uma bênção sobre a vida dele. Ele disse que ele viu um anjo voar para o trono, pegou uma brasa viva e trouxe essa brasa, e ali no altar, onde ele tirara a brasa, ele tocou aquela brasa viva sobre os lábios de Isaías, e naquele momento ele diz que a iniquidade de Isaías fora tirada e o pecado foi purificado. Olha que coisa maravilhosa. O que mais Deus quer, queridos, é que nós nos reconheçamos que somos frágeis, nos reconheçamos que somos necessitados da presença de Deus. Nós precisamos estar cada dia mais habilitado na humildade, porque Deus só vai exaltar aquele que está se achando que é incapaz. Deus não bota ninguém soberbo no altar. Deus não traz ninguém que não tenha humildade de reconhecer o seu pecado para o altar. E aqui essa mensagem, ela deixa muito clara que Deus, ele quer purificar os seus escolhidos. Ele quer trazer vida àquele que não tem vida, aquele que se acha incapaz, aquele que não tem nenhuma condição de estar fazendo
a obra do Senhor, é esse que Deus quer exaltar. Deus não quer exaltar aquele soberbo, aquele que está se achando altamente suficiente, aquele que se acha por si próprio um homem ou uma mulher que já não necessita mais da presença de Deus, que já sabe tudo, que já conhece tudo. Deus não trabalha na vida dessas pessoas. Deus, ele busca pessoas humildes, pessoas que sejam quebrantadas, pessoas que se achem incapazes, porque ele vai capacitar todo aquele que ele escolher. Então essa é a personalidade do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus exaltado. Essa é a personalidade do Deus que conhece e sabe as suas necessidades. Eu vejo nesse texto uma grande oportunidade para nós crescermos, sabe? Nós crescermos no intuito de agradar verdadeiramente somente a Deus. Aí eu pergunto, quando esses sacerdotes estavam no templo, quando esses sumos sacerdotes estavam ali dentro no lugar, santo e santo lugar, e Isaías recebeu aquela unção da parte de Deus, ele viu a presença do Senhor no alto e sublime trono. O que foi que aconteceu? Deus poderia ter se revelado para aquele sumo sacerdote e o sacerdote, mas no entanto Deus se revelou para Isaías naquele momento, e é o que Deus quer fazer. Deus quer se revelar para você no dia de hoje. Deus quer se revelar para você agora, nesse exato momento, desde quando você se quebrante, desde quando você se coloque à disposição dele. O que mais Deus quer é fazer você uma nova criatura. Eis que eu sou uma nova criatura, através de Jesus Cristo. Eis que você é uma nova criatura, através de Jesus Cristo. Quando Deus prepara o homem, quando Deus prepara a mulher para fazer a boa obra, Deus, ele vai qualificar. Interessante que dentro desse texto que a gente tem observado sobre a oportunidade que Isaías teve de se tornar um grande profeta, você vê que ele deixou várias mensagens justamente porque o que o Senhor houvera dado a ele foi algo sublime também. Deus estava no seu alto trono sublime, mas Deus também deu a Isaías essa graça maravilhosa. E olha só o quanto Isaías pregou, o quanto Isaías clamou, o quanto Isaías fez a obra. Ainda assim, Isaías, mesmo clamando, mesmo colocando à disposição a sua vida, ele diz lá no capítulo 51, 53, que ele ainda pregava, mas as pessoas não davam créditos. As pessoas não acreditavam na sua pregação, mas ele não desanimou. E o que mais nós precisamos é estar animados. Ainda que a gente pregue, as pessoas não deem crédito, ainda assim nós precisamos clamar. Porque Deus vai dizer assim, no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha só, quem é que Deus quer enviar? Quem é que pode estar envolvido na obra do Senhor? Esta pergunta é interessante, né? Porque nós nos achamos como limitados, mas Deus, ele se torna ilimitado. E o que mais Deus espera de nós é que a sua força, o seu poder nos atinja na medida que nós nos colocarmos a essa disposição. Então, Isaías vai dizer, Senhor, envia-me a mim. Olha só, ele faz uma pergunta, mas ele não dá nenhuma ordem. Olha só o que mais a gente precisa entender na igreja do Senhor. É que Deus, ele dá livre arbítrio. A obra do Senhor é feita em nós, mas nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus, para que a gente não fique frustrado, a gente não receba a unção e guarde somente para nós. Quando Isaías, nesse texto do capítulo 53, ele diz que ele pregava, mas ninguém dava importância, Paulo também vai escrever lá em Romanos, capítulo 10, dizendo que quem deu ouvido à nossa pregação, ele usa o mesmo texto de Isaías 53, porque muitas vezes
meses nós estamos pregando, nós estamos anunciando, as pessoas não estão dando ouvido à nossa pregação, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela sempre tem um espaço ao coração daquele que está sedento, aquele que diz que não precisa, ou até mesmo acha que precisa, mas está endurecido. Então, queridos, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos trazer, ó Deus, trazer para Deus o que mais Ele colocou em nossos corações. Vocês têm observado hoje essa crise terrível, mais de 2.700.000 pessoas já levado a óbitos. Pense, mais de 2.700.000 pessoas. Meu Deus, é muita gente. Quantas pessoas dessas já foram sem ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas dessas nós somos culpados em parte porque nós não pregamos a palavra para essas pessoas? Nós estamos chegando aí nos Estados Unidos com mais de 523.000 pessoas. Nós estamos chegando no Brasil com mais de 265.000 pessoas. Meu Deus, é muita gente. Na Índia nós temos mais de 157.000 pessoas mortas. No Reino Unido, mais de 124.000 pessoas mortas. No México, mais de 180.000 pessoas mortas. Vamos lá para a Rússia, mais de 86.000 pessoas mortas. Quando a gente vai computar tudo isso, nós vamos ver que o mundo todo, nós temos 7.300.000.000.000 de pessoas, ou seja, é uma quantidade muito grande. Muita gente ainda precisa ouvir a palavra, muita gente ainda precisa ser salva. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos contribuindo para o reino de Deus? Aonde está a nossa boca, que é boca santa, que é boca para pregar a palavra? Isaías disse: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. O que é que mais Deus espera dessa pessoa que será enviada, que está sendo preparada para pregar a palavra de Deus? Primeiro, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Isaías, ele disse que ele viu a presença de Deus. Então nós precisamos estar atentos para ouvir, ver, perceber que o Senhor está conosco. O Senhor quer enviar alguém que está atento à sua voz. A palavra de Deus é para ser pregada. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem a quem a gente envie? Então é necessário, queridos, é necessário a gente estar habilitados com a palavra de Deus. É necessário a gente estudar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, porque Deus quer enviar pessoas que querem compromissos verdadeiros com Ele. Deus quer enviar pessoas que sejam humildes na causa, não pessoas que se achem autossuficientes, pessoas que são arrogantes, prepotentes. Deus não quer esse tipo de gente. Nós precisamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, amar acima de tudo as pessoas. Quando eu amo as pessoas, o meu coração se disponibiliza para a obra. Nós precisamos também ouvir esta voz do Senhor. A quem eu enviarei? O Senhor quer enviar pessoas que estejam além da disposição, elas também têm um caráter de Cristo, pessoas que têm um caráter do Senhor que nos salvou, do Senhor que tem prometido a salvação eterna, e nós precisamos manter avivada essa salvação. Eu preciso estar na frente, eu preciso estar na frente da obra de Deus. Eu não posso colocar obstáculos para fazer a obra do Senhor, porque muitos são os impedimentos que nos deixam de lado para poder fazer a obra do Senhor. Nós deixamos sempre o trabalho de Deus sempre em segundo ou terceiro plano. Às vezes tem gente até que nem liga para a obra do Senhor, recebe o Senhor como Salvador, mas não tem a menção, não tem a visão que Isaías teve. Eu vou, Senhor, fazer a tua obra, eu preciso, Senhor, fazer a tua obra. E Jesus comissiona ali em Mateus capítulo 28, ele vai comissionar as pessoas, ide e pregai o evangelho a toda
criatura. Essa comissão é para todos os salvos, é para todos os discípulos, e quanto mais a gente prega, mais multidões de pecados são apagados da nossa vida. A nossa vida parece que não tem, você parece que pensa que não tem pecado, talvez você se ache tão santo, tão santa, que você deixa de fazer a obra do Senhor, deixa de anunciar as boas novas, por você achar que já está salvo. Querido, a nossa salvação depende exclusivamente do nosso trabalho aqui na terra. Nós precisamos fazer com que o Tiago disse, que a obra, ela precisa ser viva, não morta, porque a obra ela se torna morta quando a gente não faz ela ser executada. A gente precisa executar a obra do Senhor aqui na terra, para que a nossa vida, para que os nossos pecados, para que as nossas iniquidades, elas sejam separadas de nós. A gente se tornou santo quando aqui os anjos, os serafins, eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. Jesus vai dizer: sede santos como eu sou santo. É uma missão, nós precisamos nos santificar para que nós possamos ir nessa chamada do Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos ser santos. Santos são pessoas separadas, pessoas que estão habilitadas para fazer a obra do Senhor, para estar um tempo todo fazendo o que o Senhor ordenar, não o que eu ordeno. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não sou mais dono do meu nariz, eu não faço mais as coisas que eu quero, eu não separo as atividades que eu desejo, mas eu faço a obra que o Senhor manda eu fazer. Eu preciso estar cada dia, queridos, buscando mais do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve isso lá em sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, para que nós possamos crescer e estarmos fazendo a obra, como Jesus diz, nós faríamos a obra maior do que a dele. Como é que eu vou fazer a obra de Jesus se eu não prego? Como é que eu vou fazer a obra de Jesus se eu não anuncio as boas novas? Se eu não abro os meus lábios para falar para as pessoas de Jesus? Muitas pessoas nos dias de hoje estão caladas. Muitas pessoas nos dias de hoje estão tapadas. E essa menção desta palavra, aonde Isaías traz a revelação de que Deus quer enviar você. Deus quer enviar sua família. Deus quer enviar a sua igreja. Você é o elemento importantíssimo para essa edificação desse lugar, chamado o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está nas quatro paredes. O reino de Deus não está em um espaço físico. O reino de Deus está dentro de você. Então, nós precisamos sair do lugar de comodismo e começar a pregar a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a boca para anunciar o evangelho da salvação. Muita gente está morrendo. Muita gente está padecendo, porque às vezes a gente fica disperso, a gente fica sem sensibilidade de levar uma palavra. Faça isso. Eu tenho pregado o tempo todo que há uma necessidade de nós ligarmos para os irmãos, estar anunciando uma palavra, perguntar como ele está, como ela está, aquele que está abatido, aquele que está entristecido, aquele que está desanimado. Você, nós somos as pessoas ideais para trazer um avivamento para essas pessoas. Essas pessoas precisam ser avivadas, mas a Bíblia diz: como ouvirão se não tem quem pregue? Nós precisamos ser as pessoas ideais para pregar para aqueles que estão necessitados. Queridos, queridas, nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus, porque Ele quer enviar você, Ele quer nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero que a gente possa aprender um pouco com Isaías.
Isaías, ele se tornou um grande profeta no reino de Deus. E ele conseguiu chamar a atenção de muita gente. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos na expectativa? Se Deus, ele já apareceu para nós, a gente não conseguiu ver porque a gente não teve a sensibilidade exata para enxergar a presença de Deus. Ele apareceu para Isaías e ele está aparecendo para mim e ele está aparecendo para você diariamente. Eu só preciso estar entronizado. Eu preciso estar buscando purificação. Eu preciso estar buscando a limpeza de todas as áreas da minha vida, ajustes, quer ele na área que seja. Eu preciso ajustar a minha vida. Eu preciso ajustar os parâmetros que me fazem não enxergar a presença do Senhor na minha vida. Deus, ele quer estar no seu alto e sublime trono, dando ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. O Senhor é o meu pastor, é o seu pastor e nada nos faltará. O que é que nós precisamos? Estar ouvindo a voz de Deus. Eu preciso fazer isso. Todas as vezes que nós mergulhamos na presença do Senhor, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Há um projeto de Deus. Ele diz: assim eu serei achado por vós. Então, nós precisamos entronizar, buscar, querer, estar, saber, reconhecer, se humilhar. Deus vai nos exaltar. Assim como ele exaltou Isaías, ele vai te exaltar. Assim como ele deixa nessa menção aqui, nessa palavra, que ele está à procura de pessoas. Nós somos as pessoas ideais, porque ele ainda continua buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós queremos fazer parte desse reino. Nós queremos estar entronizados na presença do reino celestial. Então, queridos, que esta palavra, ela guarde, ela tenha espaço no teu coração e você possa guardá-la para que o Senhor continue fazendo a obra em sua vida. Olha aí como tá os finais dos tempos. Olha os sinais que estão vindo. Isso aqui é um dos maiores sinais da vinda de Cristo. Essa epidemia, essas guerras, rumores, essas assolações que estão acontecendo, esse é um dos maiores sinais da volta de Cristo. Você está preparado? Você está preparada? Será que você está levando a sério isso? Será que você está olhando isso com os olhos, a visão de Isaías? Olhando e vendo o Senhor assentado no seu trono? Deus está olhando tudo. Deus está vendo tudo. Deus está preparando tudo. Então, meu amado, então, minha amada, se cuide, se guarde, se reserve, se limite na presença do Senhor. Porque quanto mais nós estivermos nos colocando na presença do Senhor, mas ele vai estar olhando e nos impulsionando a ter uma vida de santidade, uma vida de encontro com ele. Eu só consigo ter um encontro com Deus quando eu me coloco na posição de servo. Servir ao reino de Deus é um princípio que eu não posso perder. Servir no reino de Deus é um privilégio meu e seu. Nós fomos escolhidos por ele. Nós fomos escolhidos para dar frutos e frutos pacíficos. Então, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, queridos, é isso que nós precisamos, estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você. Pai santo e querido, Deus, nós sabemos que o Senhor nos escolheu, ó Pai. O Senhor nos trouxe, ó Pai, para que nós pudéssemos dar frutos, que nós pudéssemos ser referência do Teu reino. Então, Deus, que nesta manhã, Senhor, aonde nós ouvimos esta palavra, o Senhor venha, Pai, ao nosso reino e seja feita a
tua vontade. Nos mostra, ó Pai, como nós dirigirmos essa situação, porque Isaías disse: eis-me aqui. Nós também queremos dizer ao Senhor nesta manhã: eis-me aqui para servir no teu reino. Nos ajuda, meu Deus, nos dando sabedoria, visão, que nós possamos ter, meu Deus, a revelação divina da tua palavra, que compreendamos, ó Pai, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que assim, ó Deus, tudo que nós venhamos a fazer, quer comais, quer bebais, ou façamos qualquer coisa, seja tudo tão somente para glorificar o teu nome. Recebe este culto de adoração, recebe esta manhã, Senhor, que nós separamos para ti, e nos dê a visão do teu reino, para cada dia nós estarmos alicerçados na rocha chamada Senhor Jesus. Nos dê paz, alegria, saúde e felicidade. Que o amor que está em Cristo Jesus esteja com você. Nós vamos dar sequência à nossa Santa Ceia. Já já eu vou postar a Santa Ceia para nós estarmos celebrando esse momento. Queridos, que Deus os abençoe e encha vocês de uma paz sobrenatural. Fica com Deus.